Para que não haja qualquer tipo de discriminação, o canal News é exclusivamente de cunho jornalístico. A arbitragem é um método de resolução de conflitos no qual as partes definem que uma pessoa ou uma entidade privada irá solucionar a controvérsia apresentada pelas partes, sem a participação do Poder Judiciário. Para falar sobre isso, Amaro Cavalcante, ele é capelão internacional pela FLMU da Flórida, nos Estados Unidos. Ele é presidente da RAPAI, Rede Aliança Pastoral Apostólica Internacional, que foi formado pelo Instituto JB Oliveira de Educação. Ele também tem capacitação profissional em administração de empresas pela Faculdade Anhanguera. Formado em tecnologia em agronegócios pela Faculdade Unicesumar. Então, eu quero aqui agradecer a presença do nosso querido Amaro Cavalcante. Tudo bem? Tudo bem, Gil. Tudo bem, jornalista Gil Borges, maravilha. Que bom falar contigo. Claro, a justiça, como você disse, da arbitral, ela é um método alternativo, né, de soluções de conflito em que as partes envolvidas elas escolhem um árbitro, né? A arbitragem ela é embasada na Lei 9.307, né, de 96, que foi sancionada em 96 pelo presidente, ou então presidente Fernando Henrique Cardoso. E a arbitragem, ela traz muitos, mas muitos benefícios, né? E qualquer conflito pode ser resolvido, desde que as partes elejam o juiz, o árbitro, porque o árbitro é juiz de fato quando ele dá uma sentença, ele sentenciou, não tem como voltar, tá? Ela é praticamente homologada pela justiça tradicional, ou seja, a própria lei, a própria legislação habilita o juiz que dá a sentença em quaisquer que sejam as áreas, né? Especificamente nas áreas de empresas, na área do patrimônio, e até agora também dentro da legislação trabalhista, a homologação com efeito arbitral também está podendo. Okay? O juiz arbitral pode homologar também? Pode também, com efeito arbitral. Tá. A homologação trabalhista com efeito arbitral. Quer dizer, não passa pela Justiça do Estado? Não, desde que as partes concordem em que o juiz... Quer dizer, se concordou, acabou ali. Se concordou, acabou. Então, agora, se não concordar? Não, aí nem inicia o processo. Por exemplo, se uma pessoa quer fazer uma demanda contra a outra, as duas têm que estar de acordo, né? Senão não tem jeito. Se uma não estiver de acordo, então não vira processo. Aí não. Parou ali. Aí para ali, entendeu? A justiça arbitral ela veio para dar algumas dinâmica diferente, né? Ou seja, ela resolve da rapidez. Enquanto na justiça tradicional demora 2 anos, na justiça arbitral tem até 6 meses para dar a sentença. Eu acredito que até 1 mês pode se resolver um problema, né? Exato, mas o prazo pela Lei 9.307 é até 6 meses. 180 dias, entendeu? Então, o juiz, ele pode, arbitral, ele pode fazer, prolatar a sentença até 6 meses. Que é diferente de um conciliador, de um mediador, é isso? Sim, é diferente. Agora, primeiro, para você dar a sua sentença, ela tem que existir primeiro a conciliação, não é isso? Sim, claro, sem dúvida. De conciliação. Porque, assim, você, como juiz arbitral, você vai primeiro chamar a pessoa para que haja um acordo. Tem acordo aí? Tem. Para a pessoa A, tem acordo para a pessoa B? Se tem, então, como juiz arbitral,
no caso do processo, né, naquele procedimento, que é um procedimento de conciliação, também o juiz arbitral pode homologar ali uma sentença ou chegar num acordo, né, das partes, e não tem nenhum problema. Tanto que a homologação é feita, a homologação trabalhista é feita com efeito arbitral, para que depois as partes não recorram à justiça tradicional, entendeu? Tá. Porque isso aí evita, por exemplo, que empresas quebrem, que empresas percam patrimônios e etc. O acordo é sempre melhor. Que é, na realidade, o extrajudicial. O extrajudicial. Mesmo o extrajudicial, o juiz arbitral, né, ele pode sentenciar, não tem nenhum problema, tá? Desde que as partes o elejam, né? Tá. Agora, eu conheço, tem conciliador, mediador, que são registrados no Conselho Nacional de Justiça. Sim, a resolução 125, né? Isso. Tem o seu número, né? Agora, no caso aí, entrando um advogado aí no meio, como é que é isso daí? Não, o advogado não tem nenhum problema. O advogado é bem-vindo também. É até bom porque o advogado Vai instruir, né? ele vai instruir, vai dar um apoio para uma parte e para outra. Se for de acordo, né, as partes estiverem de acordo, não tem nenhum problema. Hoje, por exemplo, na justiça arbitral não precisa de advogado, mas se tiver também é bem-vindo. Não pode se negar, né? Porque não pode se negar, não. quem vai resolver são as partes, né? Sim, as partes. Ela tem advogado, se ela concordar, se as partes concordar, até que um advogado para os dois, pode ser, entendeu? Agora, seria bom para a pessoa não gastar, porque o advogado ele vai cobrar. Então, nesse caso, primeiramente, eu acho que numa conciliação, numa mediação, não há necessidade, assim, não posso dizer em todos os assuntos, né? Em todos os conflitos, mas a maioria dos conflitos, eu acho que não há nem necessidade. Tem pessoas que pagam advogado para fazer uma conciliação extrajudicial, ou mesmo até judicial, que muitas das vezes não haveria nem necessidade de dar um advogado ali, não é verdade? Ou eu estou enganado? Não, você está correto, não há necessidade. Basta que ele coloque, né, que ele eleja, né, as partes elejam o juiz arbitral. Então, deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Então, eles colocando, as partes colocando o juiz arbitral, o juiz Amaro, lá para julgar, conciliar, melhor dizendo, né? Conciliar as partes, desde que haja concordância, não há necessidade do advogado ser. Mas é bom que o advogado esteja. Porque existe aquela parte que a pessoa tem que dizer sim ou não. Ela vai ficar em dúvida, ela não sabe o que ela está fazendo. Então, realmente, o advogado está sabendo, ele vai instruir aquela pessoa. Tanto que na conciliação trabalhista a gente procede assim, as pessoas têm que estar cientes dos seus direitos. Eu sempre indago, você tem consciência dos seus direitos? Está ciente que, né, esses direitos que estão aí inseridos nos documentos contábeis que a empresa te colocou, que vai te pagar isso, 13º, férias, está de acordo? Você tem consciência dos seus direitos? Tem. Tem consciência de que realmente a empresa pagou corretamente? Tem. Então, a pessoa tem até que ler o cheque, se o cheque tiver por escrito lá também, entendeu? Então, é necessário que o advogado até esteja para instruir a pessoa, para ela não ficar dizendo que não, né? Certo. Enganado. Não há nenhuma possibilidade, depois da audiência, ou depois da sentença arbitral, no caso da homologação trabalhista, de ele voltar atrás, entendeu? Porque tem muita gente que pega aí, entra com processo e depois vai lá e recorre, e fica recorrendo. No caso com o efeito arbitral, isso não acontece. Por quê? Porque vira um título judicial. Existem comentários de que o extrajudicial
o juiz arbitral é para pessoas que têm dinheiro, porque o pobre não tem condições. É verdade isso? Não, não. Acho que é bom salientar o seguinte, ó, tem rapidez, benefício 1, rapidez, especialização. O juiz arbitral é um especialista em determinadas áreas, né? Vamos lá, o cara trouxe um problema dele lá de uma máquina que ele vendeu na agricultura lá. Quem é que vai julgar ele lá? Quem conhece negócio de máquina de agricultura? O Amaro conhece, que ele é lá especialista de agronegócio, ele sabe quando um trator, sei lá, né? Isso aí também é um benefício, né? Confidencialidade é outro, porque tem pessoas que não querem se expor, né? Economia, né? A arbitragem ela é econômica, porque não demora 2, 3 anos igual as ações do governo, Ou né? mais, hein? Ou mais, entendeu? Flexibilidade, as partes podem personalizar o processo da arbitragem, né? Execução, as decisões tomadas na arbitragem são geralmente vinculantes. Se decidiu, se cumpra, entendeu? Não tem mais que ficar protelando, porque hoje o problema maior está sendo esse. Pessoas que saem dali da arbitragem, depois vai lá na justiça tradicional para poder prejudicar, principalmente as pessoas que... Mas pode fazer isso? Às vezes acontece, mas quando chega lá, o juiz olha lá que foi feita uma sentença arbitral e fala, não, aqui eu não posso fazer mais nada. Mas como é que o juiz fica sabendo que houve uma sentença arbitrária? Porque ele leva o documento lá. Tá. Mas se ele não levar o documento, se ele se levar... não leva, mas vai ter sentença. Aí é má fé. Não, aí é má fé. Aí o cara fica preso, aí não dá, né? Então é o seguinte, a gente sabe que existe, né, muita malandragem nesse aspecto. Por isso que a gente fala para as empresas tomarem cuidado, fazer a conciliação com efeito arbitral, por causa disso aí, para evitar que as pessoas depois vá lá no juiz de direito, no juiz da cidade, no juiz trabalhista, né, entrar com ação contra a empresa. Né? E é necessário perguntar para o trabalhador se ele reconhece, se ele sabe, né, os direitos dele, se ele tem consciência, né? Porque na justiça arbitral, o que o juiz decidir, meu irmão, está decidido. Qual é a diferença do juiz que é pago pelo Estado, que se formou e tal, para o juiz arbitral? O juiz arbitral, ele não é necessário ter formação do direito, tá? Não precisa ser advogado? Não, ele não precisa ser advogado, não. Até é proibido. Quem é advogado não pode nem ser juiz arbitral, se você quer saber. Nem pode ter câmara arbitral. O juiz arbitral é aquele que é eleito pelas partes e a única exigência é ser maior de 18 anos. E, né, ser uma pessoa moralmente responsável. Então, é bom que a pessoa que é juiz arbitral se especialize na causa. Ele tenha conhecimento da legislação, né? Não vou pegar uma causa sua se eu não tiver conhecimento de causa, entendeu? Então, eu vou pegar uma causa sua se eu tenho condições de prolatar uma sentença. Porque tem gente que não pode ser juiz arbitral porque não sabe nem prolatar uma sentença. Agora, outra pergunta que eu quero lhe fazer. Eu tenho uma empresa, uma suposição. Eu tenho uma empresa e tenho um funcionário que está me dando trabalho e ele está querendo dar queixa, alguma coisa assim. Então, eu contrato um juiz arbitral. Esse juiz arbitral, ele vai puxar para o lado da empresa, não? Não, porque assim, se ele fizer isso, ele está fugindo da ética profissional, né? Não tem cabimento. Por exemplo, não pode. É aquilo que eu te falo. A justiça arbitral está aí para poder agilizar os processos, né? Gerar os benefícios, porque tem benefício tanto para um lado quanto para o outro. O que ele tem que fazer é cumprir com a parte dele como patrão de pagar os direitos do empregado, né? Por exemplo, se tem um caso desse vindo para mim, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o contador fazer as contas dele.
e ver se está certo. Marca-se uma audiência de conciliação e homologa-se. Entendeu? Simples assim. Não pode haver esse negócio de parcialidade. Ele tem que julgar com imparcialidade. Com equidade, com equidade e com justiça, né? Mas será que todos são assim? Bom, se não for, então é passivo de cassação. É verdade. E então, no caso, se uma pessoa quiser no caso de um problema de vizinhos, tá? Tem um vizinho que tem 2, 3 cachorros que late o dia inteiro, porque existem algumas raças que vê um passarinho e late até dizer chega, né? Vê uma barata andando assim, ele late, late, late. Sim. Principalmente quando ele está preso, né? Então, existem lugares, eu fiquei sabendo de um problema que tinha uma senhora que tinha 2 cachorros que latiam o dia inteiro. Só que ela não ficava ali na frente, a residência dela é lá atrás. Então não dá para ela ouvir direito, ouvir o latido daqueles 2 cachorros. Mas os vizinhos davam. Então havia muita queixa disso daí e tal. E as pessoas hoje, elas ficam dizendo que tem a lei dos animais, que eu não sei. Porém, também tem a lei do importuno, né? Que está importunando o vizinho, ele pode recorrer. Nesse caso, esse vizinho ele pode recorrer a um juiz arbitral? Claro, claro. Qualquer assunto hoje pode passar na justiça arbitral, desde que as partes concordem. Tá. Entendeu? Tá. Aí tem, por exemplo... Sim, pode falar. A dona dos cachorros, tudo bem, eu vou. E vai para aquela audiência. Mas eu não vou tirar os cachorros dali da frente. E aí? Não, se ela concordar que o juiz foi constituído para arbitrar aquela causa, fazer prolatar a sentença, o que ficar decidido, se ela tomar uma multa, ela vai ter que cumprir. Então, o juiz arbitral ele pode dar uma multa para essa pessoa? Pode. Dá um prazo? Pode, sim. Pode dar uma multa, pode pedir solução de providência, entendeu? E se ela não pagar essa multa? Bom, é aquilo que eu te falo. A justiça arbitral, o que sentenciar, está sentenciado. Não tem volta. Tá, mas aí tudo bem, está sentenciado, mas ela não pagou. Não vou pagar. Eu não acredito em juiz arbitral, eu não acredito em conciliação judicial e não vou pagar. Porque tem gente assim, tem gente assim. Não, tem. Tem, principalmente se foi uma pessoa que já foi advogado, não está exercendo mais e tal. E aí, como é que faz? Pode, então, nesse caso, levar por um cartório e protestar essa pessoa? É título extrajudicial. Você já respondeu. Entendeu? Quem vai se prejudicar é a pessoa que vai ter que cumprir. O que o juiz está lá no artigo 18. Agora, outro caso, se ela não foi na audiência que foi marcada. Tem que marcar de novo. 2 vezes. E ela vai ter que pagar de novo a audiência de novo. Não, mas ela não paga, né? Quem paga é quem... Não, quem paga são as partes. As partes? As partes pagam. Como na Justiça do Estado? Não. A Justiça do Estado nada tem a ver. Eu quero entender isso daí. Por exemplo... As partes elas são responsáveis pela constituição do tribunal arbitral ou pelo juiz arbitral. Ela pode contratar o Amaro, particularmente, ou pode contratar um tribunal, que são 3 juízes, numa Câmara Arbitral. Entendeu? Tá. E aí, quanto custa o honorário? O honorário custa... quanto que é o valor da causa? 20 mil, 10% do valor da causa, mais... 12 mil. Mais o dinheiro da audiência. Quantas horas de audiência? 2 horas de audiência. R$1.000. Então vamos lá. R$3.000. Aí, se ela fosse que essa causa para a justiça tradicional, ao contratar um advogado, ele já te cobra 2 salários. Ou, sei lá, 1 salário. Tá. Mas o arbitral, vamos ficar no âmbito arbitral.
Tá, aí vocês falaram que essa audiência vai custar R$ 3.000. Quem está sabendo? Quem são o primeiro a saber a pessoa que foi reclamar. Agora, o reclamado não está sabendo nada disso. Ele vai ficar sabendo através de quê? Que custa tanto. A priori, a situação é a seguinte: de repente, só o que está sendo prejudicado foi lá e o outro não. Então, o que nós vamos fazer? Se ela nos constituir como a Câmara Arbitral ou o juiz arbitral, nós vamos tentar uma conciliação. Tá. Você está entendendo? Aí ela vai pagar somente o quê? A conciliação. A audiência da conciliação. Tá. Mas vamos dizer que ela falou assim: não quero pagar nada. Não vou pagar nada. Não, aí ela tem que ir no Estado, então, entrar lá, pegar o defensor público e entrar numa fila às 5 horas da manhã e pedir ajuda para a justiça comum. Aí, nesse caso, então, a reclamada é que vai fazer a queixa. Sim, claro. Passa a ser o reclamante, a reclamante. Exatamente. Meu Deus, que pena. Porque assim, ó, o que a justiça está fazendo são pilhas e mais pilhas e mais pilhas de processo. Isso. Entendeu? Não tem como o juiz sozinho julgar tudo aquilo. A justiça arbitral está aí para ajudar. Agora, o Estado, né? Porque tira um sufoco do Estado. Exatamente. Aí o Estado não vai ter mais esse problema. Entendeu? Ou, aliás, ainda tem, né? Porque tem muitos processos, não tem como, né? Mas a justiça arbitral, a agilidade com que então, ela... quer dizer que a realidade é a seguinte: pelo que eu estou, pelas respostas que o senhor está me dando, eu vejo que o pobre não entra nessa. A pessoa que está desempregada, a pessoa que está... Não, ele pode entrar assim, ó. Ele pode entrar sim. Ele constitui o juiz arbitral. O juiz arbitral ou a Câmara Arbitral vai chamar a pessoa, a parte contrária, para conciliar. Se houver êxito... Não tem custo nenhum nisso daí. Não, o único custo que vai ter, não existe custo para pôr a cláusula arbitral e contratar, mas quando ele marca a audiência tem que ser paga, né? Porque a audiência, o juiz vai provocar uma... Eu estou falando do outro que não marcou nada e nem quer marcar nada. É desse que eu estou falando. Aí não tem jeito. Fica difícil, né? Agora, aquele cara que tem um importuno de um vizinho, ele está desempregado, ou então ele ganha 2 salários mínimos, ele não tem condições. Qual é a condição que ele tem? É ir para a justiça, levar 3, 4 anos lá esperando, porque não paga nada. Não é verdade? Na verdade, é o seguinte: na justiça é pior ainda, porque demora muito e não resolve nada. Parece que paga R$60, parece. Não demora muito, Hoje tem causa que leva, por exemplo, 10, 20 anos. Tem coisa que... Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que é muito importante. Sim. Nesse caso do juízo arbitral, no caso, a pessoa que não tem condições financeiras, o Estado não poderia dar uma ajuda? Isso aí são coisas que passam pela Câmara Federal, né? Tem que haver regulamentação para isso, entendeu? CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Não, primeiro tem que passar pelo legislador, que são os deputados. Ah, tá. A legislação ela só sofre reforma. Quem legisla no país são os deputados. A gente vive, claro, um momento meio atípico aqui, que a gente não vai ficar falando, né? Mas o deputado, a Câmara Federal, é que tem que ver isso aí, entendeu? O nosso provento de juiz arbitral vem da onde? Do que os clientes contratam, não é isso? Exatamente. Eles vão fazer uma demanda lá de R$20 mil numa causa, então você pede um percentual para demandar, para poder fazer audiência, para poder prolatar a sentença, entendeu? Mas tem conciliador aí que não tem condições, não tem trabalho, tem juiz arbitral que não tem trabalho porque as pessoas não podem pagar.
Então, mas ele faz exatamente o quê? Ele tenta conciliar, ele tenta poder. Por isso que eu falo que para nós, juiz arbitral, é muito mais fácil trabalhar uma causa familiar, um patrimônio, você está entendendo? Um imóvel. Porque são pessoas que têm consciência de que tem que gastar alguma coisa, entendeu? Entendi. Porque não adianta você falar, não existe gasto sim, mas em relação ao gasto do Estado, é bem ínfimo, é bem Quer dizer, pequenininho. o cara que o vizinho derrubou o muro dele, ele não tem condições, está desempregado, esse vai ficar com o muro caído lá, ou então vai ter que esperar 4 anos na Justiça do Estado para poder resolver. É isso aí. É isso aí. Agora, aquele que tem uma casa que está vendendo e que não sei o quê, e resolveu o problema, é lógico que ele tem dinheiro. Ele vai poder, então, pagar um juiz arbitral, um conciliador, um mediador, para poder fazer. É, Mas a única vantagem, aliás, a única não, as várias vantagens que eu já apresentei aqui, os vários benefícios, né? Eu diria o seguinte, que mesmo com toda essa questão aí, redução de risco, imparcialidade, rapidez, né, velocidade na sentença e tudo mais, ainda é vantagem estar na justiça arbitral. Porque a justiça arbitral, ela te dá até 6 meses para você ter resolução do seu problema. Entendeu? E o que o juiz decidir, está decidido. tá, existe uma lei que realmente até não precisa nem ser um juiz arbitral, uma pessoa qualquer que queira se envolver ali com aquilo e ser um juiz, tipo um juiz, né? Que eu acho muito errado isso das nossas leis aqui no Brasil. Não, não, juiz arbitral, ele tem que ter capacitação também. Não é assim chegar, você vai ser o juiz arbitral. Não, a lei, claro, que diz que a condição para ser juiz arbitral Já pode. já pode ser. Mas eu também entendo que é o seguinte, você tem que ter uma capacitação, você tem que ser treinado. Também acho. Eu fui ensinado, meu professor de direito chama-se JB Oliveira, João Batista Oliveira, entendeu? Do Instituto JB. Eu estou dando assistência jurídica, eu dou assistência lá no escritório dele, lá na Paulista, na Avenida Paulista, no edifício Orça 3, lá, entendeu? Se puder dar o endereço aqui, tá? A gente vai passar para o pessoal. Tem que ter, sim, uma qualificação, tem que ter uma capacitação. Porque como é que você vai dar uma sentença sem saber o teor da lei, né? Ah, mas eu posso prolatar a sentença dentro de uma ótica de equidade. Não, tem que ter também embasamento jurídico para isso. Agora, uma outra coisa que não é bem conhecido. O que é extrajudicial? Quase ninguém sabe. O que é um juiz arbitral? Quase ninguém sabe. Ninguém O que é um sabe. conciliador? Quase ninguém sabe. Eu tive uma época vontade de fazer uma faculdade de fonoaudiologia. Fonoaudiologia não dá dinheiro. Ninguém está sabendo o que é uma fonoaudiologia. Agora está começando, depois da pandemia, que os fonoaudiólogos estão lá ajudando as crianças a falarem, autismo, essas coisas todas. Quer dizer, eu acho que o Brasil está muito atrasado em termos de algumas coisas. Eu acho que a justiça extrajudicial ela deveria ter o apoio do Estado, mais ainda, eu acho que é muito pouco, como também algumas profissões principalmente na área da saúde. Está entendendo? Então, para você, o melhor seria a pessoa. Desculpa lhe chamar de você. Pode chamar. Você ainda está novo ainda. Eu acho que, pelo que eu estou vendo, você acha melhor a pessoa recorrer ao juiz arbitral, porque ela vai ganhar tempo, né? Mesmo que gaste um pouquinho, mas vai ganhar tempo e aquilo vai ser resolvido, talvez até em menos de um mês. Mais rápido possível. Quer dizer, pode se resolver em 2 dias, né? Sim, olha, vai tanto de um lado, vai beneficiar de um lado como do outro. Por exemplo, no caso da homologação trabalhista, vai com efeito arbitral. As pessoas têm que entender
que a empresa, muitas vezes, tem uma indenização de 80, 100 mil reais para pagar de um funcionário, e na atual situação econômica que nós vivemos, a empresa não tem esse capital em caixa. Então vamos entrar num acordo. Vamos entrar num acordo. Eu te pago em 4 de 20, tá bom? Ah, tá bom. Então, para o camarada que está lá saindo, também 4 parcelas de 20 mil reais, ou de 2, qualquer que seja o acordo. Se ele levar um advogado, então, porque o advogado pelo menos vai ganhar uns 20. Aí o advogado vai querer comer um pedaço. Vai querer, não, com certeza. É verdade. Ele está indo ali por causa desse dinheiro também, não está indo. Né? Claro, claro. O advogado sempre vai querer o honorário dele. E a gente, quando prolotar a sentença, tem que inserir que ele vai receber também o honorário dele. Entendi. Entendeu? E aí eu acho assim, o ganha-ganha, vai ganhar todo mundo, né? Então, ainda acho que a justiça arbitral ela é muito necessária no país. É necessária, porque nós estamos com pilhas e mais pilhas de processo e olha, nós temos 200 milhões de habitantes, tem cada um processo por cada habitante. 200... E vou lhe dizer uma coisa, tem chefes de Sejus, de fóruns aí que estão esgotados de tanto trabalho. É muita coisa, muita coisa. Então, acho que nesse ponto, por isso que eu lhe falo, que deveriam defender isso daí, o Estado dá uma ajuda para o extrajudicial, para quem faz conciliação. Deveria chamar as câmaras arbitrais, os juízes arbitral e também o extrajudicial para poder ajudar. Exatamente. Você pagar uma quantia para um juiz arbitral, mas coisa séria, bonitinha, certinha, ele vai ganhar, o Estado ganha de qualquer maneira. Porque você vai correr tudo rápido, mais rápido. Né? Esse juiz vai poder até fazer de graça para aquele que não tem condições. Sim, para aquele que não tem, faz de graça. Né? É verdade? Então me fala aí, fala para quem está nos assistindo, se alguém quiser contratar um juiz arbitral, o que ele tem que fazer? Nós estamos atendendo no Instituto JB de Capacitação Profissional da Justiça Arbitral. Nós estamos dando assistência para os nossos clientes na Avenida Paulista 2073, no edifício Orça 2, sexto andar, conjunto 603. Nós estamos trabalhando... Qual que é o nome lá? Avenida Paulista 2073. Não, o nome da empresa. O Instituto JB. Tá. Instituto JB de Capacitação Profissional. Então, lá nós temos o escritório, mas eu atendo pelo celular, né? As pessoas para me contratar, eu atendo, estou prestando esse serviço de orientação, e, claro, na orientação, para ajudar o pessoal, não estamos cobrando nada, estamos mais como um sacerdócio, para ajudar mesmo. 11 981 88 1229. 11 981 88 1229. O e-mail é amarojosecavalcante, com TE, @gmail.com. Então, é isso aí. A justiça arbitral é necessária. No meu entendimento, é a justiça do século. E vai agilizar, porque se nós tivermos justiça arbitral, nós vamos ter bastante resoluções rápidas. Com certeza. E eficazes. Pastor Amaro Cavalcante, muito obrigado. Obrigado, eu. Eu fico até aqui, assim, babando de inveja por um homem como você, que tem tantas coisas aí gostosas e boas para servir as pessoas. Capelania, tem tudo aí. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Obrigado, eu. Deus abençoe o senhor também. Muito obrigado. Shalom Adonai. Os comentários e opiniões dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos, não refletindo, necessariamente, a visão da direção do Canal News.